retomando nosso estudo, Emmanuel nos diz o seguinte: o caminho que iniciamos em determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos naquelas que a precederam. É uma continuidade. Ah, Francisco, mas então o que nós vamos viver hoje é o que nós vivemos ontem? Não, não é o que vamos viver hoje é o que nós vivemos ontem, não. O que nós vamos colher hoje é o que nós semeamos ontem. É mais correto falar assim. O que nós vamos colher hoje é o que nós semeamos ontem. Essa fala fica mais coerente, não é? Reencarnação, nós vamos encontrar inumeráveis livros tratando sobre reencarnação. Né? Ian Stevenson, 20 casos sugestivos de reencarnação, um grande neurologista. Hernani Guimarães Andrade, Reencarnações no Brasil, um livro maravilhoso. Eu até lembro de uma única passagenzinha do Hernani Guimarães Andrade, que ele narra que casos simples, né? Simples e complexos. Né? A mãe vai com as crianças, com a criança, né? Lavar roupa na beira do rio, no riacho, né? E na volta, quando ela volta com a criança, ela pega a criança e coloca no ombro para poder carregar a roupa batida no batedor. E a criança fala: mamãe, antes dela pôr, ela fala assim, a criança fala para mim: mamãe, me põe na sua costa, carregar com você nos ombros, como eu levava você, me põe a carregar no ombro, assim como eu levava você. Então a criancinha lembrou da existência passada. Me coloca no ombro, me carrega no ombro, assim como eu carregava você. E assim, inumeráveis outras histórias sobre reencarnação. Nós estamos vendo hoje em dia casos excepcionais. Eu, como já citei, vou novamente citar, porque como vem ao caso, né? Como eu gosto muito de música, então eu fico viajando na área da música. Né? Existe um pianista, Nobuyushi, japonês, que é cego de infância, né? E toca piano exuberantemente. As tocatas mais fantásticas que nós podemos imaginar, Chopin, Tchaikovsky, Chopin, Tchaikovsky, e todos que Bach, né? Cego. Eu fico assim, focado nas mãos dele, mas é de uma agilidade espetacular, né? O que é isso? História do passado. A criança vê como limitação que não lhe pesa em nada, né? Não lhe pesa absolutamente nada para que ele execute as habilidades que ele possui, que o espírito possui. A cegueira não foi barreira. Então, isso prova claramente o que a reencarnação nos nossos dias. Outra feita, história interessante, de um
de um casal de professores universitários. Teve um filhinho, e o filhinho estava começando a andar já, né? A mãe colocou ele assim naquele chiqueirinho, o pai foi para a faculdade, né? E a mãe ficou nos afazeres domésticos, né? De repente, o menino não sabia falar, né? De repente o menino chama mamãe, mamãe, mamãe. A mãe vem desesperada, o menino não sabia falar. Ele chega para a mãe e fala: mamãe, eu descobri que eu sei falar. Olha, aí a mãe cai das pernas, né? Logo no mesmo dia isso, logo passa: mamãe, mamãe, eu descobri que eu sei escrever. A mãe deu o papel, ele: mamãe, eu sei fazer contas. Desenvolvia as mais profundas contas na área da matemática. Foi levado para a faculdade, foi estudado, e a criança desenvolvia matemática magistralmente. Reencarnação. Vidas passadas. Não dá mais hoje. Há um tempo atrás, nós tínhamos aquela rusga do preconceito. Hoje não dá mais. Hoje as coisas acontecem em todos os cantos e recantos. Para poder o quê? Para poder clarear a mente e a humanidade abrir os olhos para as realidades da vida. A reencarnação não é propriedade do espiritismo. Não, simplesmente Kardec teve a capacidade excepcional de escrever o Pentateuco, codificar a obra. Mas a encarnação já é coisa antiquíssima. Na época do Cristo, antes do Cristo, entende? Na época socrática. Sócrates, em das suas passagens, ele escreve sobre a teoria da reminiscência. Olha que interessante. A teoria da reminiscência é as lembranças do passado. Ele pega o escravo, senta com o escravo, trouxe-os, porque Sócrates era dado muito aos diálogos, e junto com outros estudiosos e pensadores, né? Me dê um escravo que eu vou mostrar para vocês o quanto que esse escravo é capaz de desenvolver estudos matemáticos. O povo achou bárbaro, não existe isso. O que ele fez? Trouxe o escravo e escreveu a teoria da reminiscência. Pegou o escravo e foi remontando 2 mais 2, 4 mais 4, 5 mais... até o escravo fazer contas algébricas maravilhosas. E os pensadores ficaram de boca aberta. Por quê? Porque lembrança. Nós sabemos de tudo. A nossa mente, ela é altamente maleável, plástica. E nós gravamos coisas que nem imaginamos. Nem imaginamos. Portanto, é fundamental que pensemos o quanto que nós precisamos estudar, precisamos conhecer. Quanto mais a gente desenvolve o conhecimento em torno dos assuntos gerais, melhor para o espírito. Porque nessa de você buscar clarear a sua mente com conhecimento, você vai ampliando mais o seu entendimento e com isso vai facultando mais facilmente a iluminação do espírito, a plenitude. E qual a nossa verdadeira tarefa neste planeta?
plenitude, atingir o eu maior, que é o que? O self, o si. Entende? Nós precisamos nos preparar para que isto aconteça de maneira saudável, salutar, sem forçar absolutamente nada. Essas coisas acontecem naturalmente. Não precisamos forçar a natureza de nada. O universo, ele, por sua vez, fala ao nosso íntimo e nós manifestamos a riqueza do nosso interior, que é divino. Nós todos somos filhos de Deus. Voltaremos.